Olá pessoal, dando continuidade à disciplina de fisioterapia geral, vamos ver aqui a estimulação elétrica funcional, também conhecida como FES, ou em algumas literaturas ela muda esse nome, né? Ela vem como estimulação elétrica neuromuscular, EENM. De antemão, essa corrente ela é uma corrente de baixa frequência, justamente ela é utilizada para ativar uma musculatura. Então ela proporciona uma contração. Algumas literaturas trazem que ela gera um fortalecimento muscular, mas vamos ver como é que funciona realmente ela. Então, por seu conceito, o FES, a estimulação elétrica funcional, ela é uma corrente de baixa frequência utilizada no fortalecimento de músculos inervados. O músculo ele tem que, se ele não tiver uma contração, para ele conseguir essa contração, ele precisa ser inervado, porque essa corrente vai fazer com que aconteça essa despolarização, mande informação para o cérebro, e o cérebro mande de volta uma informação de contração desse músculo. Então, por isso precisa que o nervo esteja inervado. Se acontecer de tiver uma lesão nesse nervo, não adianta realizar essa corrente, porque ele não vai conseguir contrair, não vai conseguir contração, não vai conseguir fortalecimento, não vai conseguir ativação desse músculo, porque não vai ter passagem dessa informação elétrica para o córtex cerebral. Ganhos terapêuticos dessa corrente, Então, reeducação muscular, aquele músculo que ele não está contraindo legal, aquele músculo que ele está fraco, aquele músculo que ele não obedece voluntariamente da forma que a gente queria. Então ele reeduca esse músculo, ele faz a ativação desse músculo para que ele venha funcionar normalmente. Bombeamento por contrações musculares. Nós sabemos que os músculos são bombas que são responsáveis pelo retorno venoso, pela entrega de sangue arterial. Temos o coração, que bombeia esse sangue para todo o corpo, e quem traz esse sangue de volta para o coração são os músculos, Então, para isso eles precisam contrair para bombear esse sangue e realizar o retorno venoso. Então, essa corrente ela consegue também fazer esse bombeamento através dessas contrações musculares. Retardamento da atrofia é importante também, por exemplo, uma lesão articular, uma lesão óssea, a gente manter essa corrente, esse FES, essa estimulação elétrica funcional, para manter esse músculo ativo e não deixar acontecer a atrofia. Outro ganho terapêutico é para o fortalecimento muscular. Porém, esse fortalecimento muscular, ele não se dá através apenas dessa corrente. A gente precisa ter essa corrente, a gente precisa realizar o movimento com resistência. Um peso na mão, uma borracha, alguma coisa assim. Então aí sim ele vai conseguir o melhor fortalecimento muscular. Aumento da amplitude articular. Muitas vezes a gente avalia um paciente e observa que ele está com grau 2, por exemplo. Ele não consegue vencer a gravidade, mas sem a gravidade ele realiza o movimento. Então a amplitude de movimento dele está bem baixa por conta da contração muscular. Então a gente utiliza essa estimulação elétrica funcional nesse músculo, e aí a ação desse músculo é preservada. E por fim, ele também faz com que esse um edema, algum processo inflamatório que tem um edema, ele tenha a redução justamente por conta da contração do músculo, aumentando a pressão no local, fazendo com que esse líquido vá para outro local. Algumas considerações importantes para quando a gente for utilizar essa corrente, Então a gente vai ver aí
como é a intensidade, como é que eu uso essa intensidade, né? Para eu saber a intensidade, eu preciso da combinação da amplitude e da sua duração da onda, né? O tamanho dessa onda e quanto ele dura, o tempo que ele dura para essa onda conseguir realizar toda a despolarização. É importante também a gente ver a frequência, que é o número de pulsos, quantas vezes eu vou enviar a corrente em 1 minuto. O tempo dessa corrente agindo no músculo e o tempo dessa corrente sem ação no músculo, justamente para o músculo não fadigar. O músculo ele não pode estar contraído o tempo todo. Então o tempo ligado é o tempo que o músculo está contraído. Logo depois essa corrente para relaxar esse músculo recuperar todas as suas pontes proteicas de ATP e logo depois essa corrente volta a contrair. Se eu não tiver esse tempo desligado, esse músculo vai ficar contraído por muito tempo e acontece uma fadiga muscular que não é importante para o tratamento desse paciente. Em relação à sua frequência, né, como eu falei lá no começo, a estimulação elétrica funcional são ondas de baixa frequência, então ela varia entre 50 a 100 Hz. Né? Como é que a gente vai julgar? O que eu vou colocar? 50, 55, 60, 70, 90, 100 Hz. Quanto maior for essa onda, for a frequência dessa onda, mais despolarização a gente vai conseguir realizar nesse músculo. Então, por exemplo, a gente vai reabilitar um atleta que já tem uma musculatura maior, mais preparada, então a gente utiliza uma frequência maior, 80, 90, 100 Hz. A gente vai reabilitar o músculo de um sedentário, um músculo que ele não é tão vistoso, um músculo que ele não foi tão usado, então essa frequência tem que ser menor, né? De 50 a 60 até no máximo 70. Então, frequência entre 50 a 100 Hz. Já a largura de pulso, que é a duração que esse pulso vai chegar até esse músculo, ele varia entre 200 a 500 microsegundos, né? Então, essa largura de pulso é justamente a duração de quanto tempo cada onda vai estar agindo para despolarizar esse músculo. Então, a gente vai colocar lá no aparelho, e vamos ver na prática isso também, quando as aulas voltarem, né? Que ele varia entre 200 a 500 microsegundos. Aqui a gente vai falar agora sobre o tempo dele ligado e o tempo dele desligado, que a gente vai chamar de tempo on e tempo off. O tempo on é o tempo que ele está ligado, que a corrente está agindo na musculatura, enquanto o tempo off é o tempo que ele está desligado, é o tempo que ele está ali para recuperação do músculo. Então, para se evitar a fadiga, deve-se manter o tempo de repouso no mínimo o dobro do tempo de contração. Ou seja, se eu tenho uma contração de 10 segundos, o músculo, a corrente veio, contraiu o músculo e ele está aqui, 10 segundos. Né? Quando essa corrente acabar, para o músculo relaxar, ele tem que passar o dobro, no mínimo o dobro do tempo da corrente, né? Para dar um conforto melhor, um descanso melhor para esse músculo não fadigar. Então, se eu coloquei 10 centímetros, 10 segundos aqui, eu vou ter que ter 20 segundos desse tempo off. O tempo de tratamento ele varia muito de paciente a paciente.
né? Tem aqueles pacientes que eles conseguem manter uma contração maior, outras que eles fadigam muito rápido. Então, se aquele paciente consegue ter uma contração muito maior, a gente consegue ter um tempo maior de tratamento. Se o paciente não consegue, ele fadiga muito rápido, então a gente tem que diminuir esse tempo. Então, basicamente, a gente tem aqui uma variação entre 15 e 30 minutos de tratamento por vez. E aí, eu posso repetir esse tratamento, essa aplicação no mesmo dia? Pode sim, sem sombra de dúvidas. Porém, a gente tem que dar um tempo mais longo para esse músculo se recuperar, né? Importante também é esse tempo de subida e de descida. A gente vai pegar o aparelho que libera essas ondas, a gente vai ver o tempo de subida e o tempo de descida. Em muitos vem escrito rise e decay. Rise é o tempo de subida, decay é o tempo de descida. Isso é importante porque a gente vai ver que ele está lá em segundos, justamente para essa corrente não vir e dar um choque no paciente, para travar logo de vez, né? Então ele vem, o tempo de subida é justamente para ele vir despolarizando, contraindo, é um formigamento, né? Até a contração total. E esse tempo de descida, que é o decay, é justamente para a corrente não parar no mesmo momento e aí relaxar esse músculo de vez. Não, ele vem aos pouquinhos também, volta a diminuir essa intensidade até parar essa corrente. Então o fisioterapeuta deve avaliar a condição da musculatura afetada e a possibilidade de fadiga. Então a gente geralmente avalia que quanto mais fácil for desse músculo fadigar, tanto o decay quanto o rise, tanto o tempo de subida quanto o tempo de descida, né, tem que ser maior. Se caso for um músculo já preparado, um músculo melhor de se trabalhar, a gente pode diminuir um pouquinho esse tempo de subida e tempo de descida. Então, em geral, o tempo de subida e de descida tem que ser igual. Por exemplo, se eu boto 3 segundos de tempo de subida, de rise, eu vou ter 3 segundos de tempo de descida, de decay. Em caso de grande necessidade de reforço muscular, o tempo de subida deverá ser maior do que o tempo de descida. Porque se eu quero fortalecer o meu músculo, ele está tendo muita informação, a contração dele está sendo muito forte, então ele gasta muito ATP. Para ele recuperar, eu tenho que ter um tempo de descida, né, menor. Então ele vai ter um tempo de subida maior para não contrair de vez, e o tempo de descida ele pode ser menor. Quando o estímulo elétrico é aplicado, o paciente deverá realizar a contração voluntária. Por quê? Essa estimulação elétrica funcional, ela é dada em músculos esqueléticos. Todo músculo esquelético é tido como contração voluntária. Ou seja, eu quero contrair, eu contraio, né? Não é como o músculo cardíaco, que ele está contraindo lá o tempo todo, não sou eu que mando ele contrair, né? Nem como os músculos lisos que revestem as vísceras, que estão ali contraindo também involuntariamente. O músculo esquelético não, ele é uma contração voluntária. Toda vez que eu quero contrair, ele contrai. Então, para que essa informação seja mais entendida pelo córtex cerebral, toda vez que essa corrente vier, a gente vai e contrai, faz a contração junto com essa corrente. Os eletrodos devem ser colocados no ventre da fibra muscular. É interessante a gente entender que o músculo ele tem o seu ponto motor, né? O ponto motor é um local onde o nervo motor, o neurônio motor, ele chega no ventre muscular. Aquela região é a mais fácil de despolarizar. Então, cada músculo tem seu local, né, de despolarização de ponto motor.
Então a gente precisa conhecer isso na anatomia para poder a gente aplicar e colocar os eletrodos justamente nessa região. A gente vai ter aqui uma imagem mostrando do quadríceps, né? Não tinha como colocar todos os músculos, eu escolhi o quadríceps, onde aqui temos 4 locais. Aqui no reto femoral, vasto medial, vasto intermédio, reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. Aqui são os pontos motores do músculo e sempre no ventre do músculo, nunca no tendão. O tendão ele não é contrátil, o ventre muscular que é contrátil, né? Então sempre a gente vai estar fazendo essa aplicação no ponto motor no ventre do músculo. Então, na prática, a gente tem aqui como é que os eletrodos devem estar, né? Então, aqui são os eletrodos, né? Esses eletrodos são de borracha. Temos outros tipos de eletrodos também. Esse aqui é um tipo de eletrodo, ele é autocolante, ele é adesivo. Então, esses eletrodos aqui, eles devem manter o contato uniforme e firme com a pele, ou seja, eu não posso colocar ele faltando um pedaço, eu tenho que colocar ele por completo na pele, certo? Não pode nenhuma região do eletrodo estar fora do seu local. Propiciar a menor impedância possível entre o eletrodo e a pele. Essa pele tem que ser limpa, tem que estar limpa, livre de suor, livre de sujeira, justamente para diminuir essa impedância e fazer com que essa corrente ela penetre melhor nesse músculo. Conduzir. Esse eletrodo deve conduzir a corrente elétrica de forma uniforme em todos os pontos. Então, aqui é uma borracha, a corrente elétrica ela vai ser isolada pela borracha, né? A borracha não passa a corrente elétrica. Porém, a gente tem um gel condutor. Esse gel é a base de água que vai conduzir essa corrente elétrica. Então, para que isso aconteça, a gente precisa fazer com que esse eletrodo tenha toda a sua área tomada por esse gel condutor. Os eletrodos também devem permitir uma movimentação adequada da região, sempre que assim for desejado. Eu tinha falado antes que a gente precisa, quando a corrente estiver agindo, a gente precisa fazer a contração também voluntariamente, né? Então imagine vocês, eu colocar um eletrodo aqui, próximo à articulação. Toda vez que eu for contrair, o eletrodo vai estar impossibilitando essa contração. Então a gente precisa, né, colocar ele disposto num lugar que permita a nossa contração, que permita o nosso movimento. E os eletrodos devem impedir que se produza a irritação da pele. Essa irritação da pele só vai acontecer se eu não colocar o gel condutor adequadamente, né? Indicações, quando é que eu vou usar essa corrente elétrica funcional, esse FERES. Quando eu quiser ter uma facilitação neuromuscular, onde eu quiser enviar uma informação nervosa, elétrica nervosa, através desse neurônio sensitivo para o córtex cerebral e que informe um momento de contração através do sistema nervoso central, né? Então, a corrente está ali para mandar uma informação para o córtex cerebral e ele processar essa informação e mandar uma ação de contração muscular. Controle da espasticidade. A espasticidade é um aumento do tônus muscular, porém esse músculo ele perde sua morfologia. Então, por exemplo, aqueles pacientes que tiveram AVC, então ele tem aquele padrão flexor no membro superior, né? Então,
a gente entende ali que a contração está muito no padrão flexor e os músculos extensores eles não estão contraindo legal. Então aí a gente faz essa contração, esse controle da elasticidade através do FES. Pacientes que apresentam paraplegias ou paraparesias, né, que devido a uma lesão nervosa ou lesão medular também, eles precisam ter a utilidade dessa corrente elétrica justamente para enviar essa informação ao córtex cerebral e trazer de volta uma ação muscular. Esclerose múltipla, hipotrofia por desuso. É muito comum a gente usar por hipotrofia por desuso. Muitas vezes a gente tem pacientes que tiveram fraturas, que tiveram que colocar a tala engessada, né? E quando essa tala engessada é retirada, a gente tem o músculo atrofiado. Então a gente vai estar tratando com essa estimulação elétrica funcional. E muitos pacientes com paralisia cerebral que tem um tônus muscular diminuído, a gente também pode estar utilizando essa corrente elétrica funcional, essa estimulação elétrica funcional. Porém, existem muitas contraindicações importantes, né? As principais contraindicações estão aqui, né? Uma delas é o eixo, é proibido, não se pode ser utilizada essa corrente no eixo do marca-passo, próximo ao marca-passo, né? Sobre o seio carotídeo, onde as artérias carótidas levam sangue para o cérebro, então a gente não pode estar utilizando ali em cima delas por conta a gente pode causar uma estenose, onde o músculo vai se contrair, pressionar essa artéria e impedir que esse sangue suba até o cérebro. A área cardíaca também a gente não pode usar, porque toda vez que a gente usa uma estimulação elétrica funcional na região cardíaca, a gente pode estar interferindo no nodo sinusal. Então esse coração ele vem a levar, né, a evoluir com uma arritmia cardíaca. Numa espasticidade grave, onde a gente não consegue ter movimento passivo, né, do terapeuta, a gente também não pode estar utilizando. Implante eletrônico, qualquer implante eletrônico no corpo, no organismo do paciente, a gente também, no local desse implante, não pode estar utilizando por conta, né, de uma manipulação desse implante. A gente pode estar fazendo com que as ondas da corrente impeçam desse implante eletrônico funcionar. Área de sensibilidade alterada, porque a gente pode fazer com que o paciente não está sentindo, não tenha a sensação da contração bem apurada, e aí a gente aumentar demais e causar uma lesão muscular, causar uma lesão mais importante nesse paciente. Então aqueles pacientes que não têm uma sensibilidade legal não pode ser utilizado. E pacientes refratários à estimulação elétrica, né? Aqueles pacientes que têm medo de ter uma estimulação elétrica, aquele paciente que você coloca um pouquinho, a intensidade sobe um pouquinho, você não vê nem contração do músculo, mas ele já disse que está incomodando, que está doendo, né? É contraindicado aí. Enfim, a gente vai conhecer esse aparelho. A gente vai conhecer como é que se utiliza esse aparelho, como é que a gente coloca no aparelho todas aquelas... como é que coloca a frequência, como é que coloca a largura de pulso, como é que coloca todos os parâmetros nesse aparelho, numa aula prática, quando voltar às aulas normais. E aqui, para finalizar, uma mensagem aí, né? Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha.
Muito obrigado. Valeu.